Olá, muito bem-vindos, profissionais de TI. Pega o seu café que hoje nós vamos falar de segurança. Esse é o programa Conversa Segura, um programa onde eu trago profissionais da área de segurança que já estão estabelecidos no mercado e que vêm aqui para contar sua história de começo de carreira, como foi que eles fizeram para se capacitar e compartilhar essas histórias faz com que você também se motive a migrar para a área de segurança da informação, uma área onde tem muita oferta de emprego e poucos profissionais capacitados. E aí você sabe o resultado disso, né? Normalmente são as áreas que pagam mais. Então, deixa de conversa e vamos aqui assistir o bate-papo com Dimas Tomadon, que hoje ele tem uma história bem interessante para compartilhar com a gente. Obrigado, Dimas, por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo ao Conversa Segura. Eu que agradeço, Fábio. Boa noite a todos aqui do canal. Espero poder contribuir um pouco, trazendo a minha história e um pouco do meu conhecimento aqui, para que as pessoas realmente possam vir para a área de segurança, que realmente falta muito profissional. Exatamente. Dimas, qual área da segurança de informação você está trabalhando atualmente? Hoje eu trabalho com uma parte de offensive, né? Offensive Security. Tá? Já Uhum. atuei em algumas outras áreas, mas hoje especificamente eu estou à frente aí de um time grande de Offensive Security. E mais na parte técnica ou mais na parte gerencial? Como que funciona isso hoje para você? Bom, isso é um misto legal de comentar, né? Hoje estou coordenador de um time de praticamente 15 analistas, realizamos pen testes de aplicação. Então, quer queira ou não, mesmo que você faça a gestão do time, você está no dia a dia ali com o pessoal, você acaba também ainda estando um pouco com o pé ali dentro da área técnica, né. Uhum. E eu Mas faço hoje mais uma voltado à coordenação mesmo. certo. Eu faço uma brincadeira aqui com o pessoal, que tem muita gente que quer começar na área já como pentest. E aí, toda vez que eu vejo um profissional que trabalha com isso, eu faço essa mesma pergunta. Existe o pentest júnior? Existe, existe o cara em começo de carreira, mas já tem um bom conhecimento, uma boa bagagem aí de segurança e tudo mais, tá. Hoje, por um exemplo, a gente tem dentro do nosso time júniors, plenos e sêniors, e os Uhum. especialistas também na área. Mas é possível sim você começar hoje como um júnior, tá. Vai depender um pouco da oportunidade que tenha de mercado e do preparo também aí que esse público conseguiu ir atrás aí para ter o mínimo necessário para entender o que é a área e como poder evoluir. E você, queria saber um pouco mais da sua história de começo, né, porque para ser pentester, eu assumo que para mim não dá, né, já até procurei saber como que fazia, o que que precisava se capacitar, mas eu falei para mim: "Ah, deixa quieto, eu prefiro mais o blue team, ficar na proteção", né. Eu queria saber um pouco da sua história, de como foi que você começou, se você começou na área de tecnologia e depois migrou, ou como que foi, para você chegar em segurança da informação? Claro. É interessante contar um pouco da minha história, né, porque eu sou metalúrgico de formação, tá, então, assim, a minha primeira formação foi como torneiro mecânico dentro de uma indústria automobilística, né, fazia parte da cadeia automobilística aqui no Brasil, e acabei, com um certo tempo, enxergando que a evolução aqui do nosso país e tudo mais, a gente teria muitas oportunidades aqui na área de tecnologia em si, não especificamente segurança, e optei, num certo momento, por migrar de área. Isso já casado, com filho, 30 e poucos anos, resolvi fazer uma faculdade, e por um acaso, dentro de uma montadora que eu trabalhava na época, eu participei de uma palestra, né, de 5 minutos de segurança. Eu falei: "Mas o que que é 5 minutos de segurança?". Veio uma pessoa lá do time de segurança da informação dessa montadora, falar pra gente sobre algumas políticas que tinha da empresa e tudo. Eu falei: "Putz, esse negócio é legal, cara, gostei". Aí pedi pra ele a política de segurança da empresa pra ler mesmo, pra entender o que do que se tratava. Eu falei: "Ah, achei meu lugar, cara. É aqui mesmo que eu quero trilhar minha carreira". Mas até então, metalúrgico, fui procurar uma faculdade. Naquele momento eu entendia que era necessário para mim ir para a área uma faculdade. Acabei cursando ali o curso de tecnólogo em segurança da informação na FATEC de São Caetano do Sul, onde com um determinado momento eu quis realmente migrar de área, então fui procurar uma oportunidade. Acho que aqui casa com o que você perguntou lá no começo. Não que eu comecei como pentest logo de cara, mas eu consegui uma vaga de estagiário dentro do Laboratório de Segurança da Informação na USP. Mandei um currículo, o pessoal me chamou para bater um papo. A Gislaine, né, que você entrevistou já aqui no canal,
acabei fazendo toda essa entrevista com ela, acabou dando match ali no que eu queria para minha carreira, o que eles precisavam, e acabei entrando lá como estagiário, fiquei quase 1 ano, comecei a entender o que que era segurança da informação. Então isso acabou direcionando toda a minha carreira até onde que eu estou hoje. Eh, é vasto, né, o caminho é muito vasto, tem muita oportunidade, a área de tecnologia em si, ela é enorme. Quando a gente fala de segurança da informação, você tem a parte do pentester, que é o que mais acho que chama atenção mesmo dessa meninada que está começando hoje, mas você também tem ali a parte de resposta, né, a incidentes, tem a parte do Blue Team também, que é uma importantíssima para as empresas, né? Principalmente nós hoje temos no time que eu faço parte, a gente tem uma sintonia muito grande com o pessoal que faz a parte de Blue, porque você consegue retroalimentar ali todas as proteções que estão aplicadas ali na empresa. Mas adentrando um pouquinho mais aqui dentro, né, as outras áreas de tecnologia que fazem match com segurança da informação, você tem toda a parte de ferramentas, né, suporte de ferramentas, SOC, temos também ali cloud hoje, né, que está muito forte o tema, então falta muito profissional para todas essas áreas. Aí voltando um pouquinho lá no LS Tech, entrei como estagiário, fiquei Uhum. quase 1 ano, recebi uma oportunidade de uma empresa para ir como júnior trabalhar em um SOC. Por um acaso a empresa que eu estou hoje, na época era uma terceirizada, fiquei lá quase uns 6 meses como júnior, trabalhando na monitoração do SOC, né, e acabei saindo para uma oportunidade já de mercado para ser pleno numa integradora de serviços. Aí na integradora de serviços eu trabalhei muito com as questões ali de ferramentas para segurança da informação, tinha uma outra vertente também dentro lá que a gente atuava como prestador ali de projetos na área de governança, né, Uhum. com grandes empresas ali de mercado. Foi um aprendizado assim muito grande num período curto de tempo que você tem isso é muito interessante falar de segurança da informação, né? Às vezes você tem uma curva de aprendizado extremamente alta com pouquíssimo tempo, porque são tantos assuntos e distintos que você tem que se capacitar e tudo mais. Então você acaba tendo realmente essa necessidade de estar estudando muito, tá bom? Uhum. Eh, nessa consultoria fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio, saí dela, acabei indo para a Oi, para trabalhar na Oi, lá no SOC da Oi como coordenador. Fiquei mais ou menos ali uns 2 anos e pouco também, à frente de toda a gestão do SOC de clientes Oi, né, não especificamente da própria Oi. Foi assim um aprendizado enorme, porque você sai da área de consultoria, entra no mundo de telecom, que atende o B2B, o mercado em geral. Então foi uma curva de aprendizado também muito grande ali dentro da própria Oi. Aprendi demais ali com o pessoal que eram meus gestores ali. Ganhei muita experiência com essa questão, principalmente de ataques de DDoS, né? Hoje, quando a Uhum. gente fala de prevenção a ataques de DDoS, as nossas operadoras de telecom do Brasil hoje, elas estão muito mais maduras do que era 5, 6 anos atrás. Eles oferecem serviços muito, muito bons e de excelência e qualidade aí na tratativa desse tipo de situação. Então, Sim. foi através do próprio SOC Oi que eu acabei atendendo um grande cliente, que é o qual hoje eu trabalho, que eu acabei recebendo a oportunidade de sair da Oi e ir para esse cliente. Também já como especialista, não mais coordenador, né? Quando eu cheguei, eu não atuava diretamente com o Pentest, eu fui mais para o time que fazia ali a parte de engenharia de segurança da informação. Entre outras coisas mais, a gente tomava conta de toda a borda da internet, ferramentas, suporte ao SOC, suporte N3 ao SOC, entre outras atividades, tá Uhum. bom? Fique pode falar, fica à vontade, Fabião. Não, eu queria pegar um gancho aqui de uma coisa que você falou que eu acho bem interessante. Porque você comentou que você já estava, já não era recém-formado, né? Você já tinha família, tudo. Você já estava estabelecido numa profissão, né? Metalúrgico. Então, já dá para imaginar que você já tinha um salário um pouco mais alto. Como é que foi para você sair de um salário mais alto para ser júnior em uma outra carreira? Você teve um decréscimo de salário ali? Como que você fez para planejar isso? Isso acho que foi o grande desafio da minha vida, viu. Porque realmente, né, como eu trabalhava numa montadora, o salário era consideravelmente razoável, tá. Eh, eu saí de um salário X para ganhar 3, 4 vezes menos como estagiário júnior.
Isso foi uma das decisões muito, sim, importantes que eu tive que tomar. Por quê? Porque em alguns eventos que eu acabei participando da área de segurança da informação, eu conheci alguns gestores, eles falavam: "Não tem jeito, você não vai conseguir entrar no mercado sem experiência nenhuma. Então você provavelmente vai ter que dar um passo atrás aí na tua carreira, redução de salário, encarar a oportunidade e evoluir ao longo do tempo e consequentemente talvez lá na frente você vai estar muito melhor do que você estaria lá quando você era dessa empresa que você trabalhava, né?" Então assim, foi uma decisão importantíssima para mim, tive que conversar bastante com a minha família aqui, eh, não vou dizer que não me chamaram de louco, tá, porque realmente o pessoal quando você fala: "Trabalho numa montadora, tô saindo para ser estagiário", as pessoas realmente ficam ali: "O que que esse cara tá querendo, meu? Será que ele tá batendo bem? Vai pra área de segurança? O que que é isso?" Ninguém conhecia praticamente aqui no Brasil, né. Você pega aí há uns quase 10 anos atrás, você sabia que existia o cara do computador, né, que fazia manutenção. Segurança da Isso. informação, tecnologia, cloud, a maioria das pessoas não conheciam. Então eu tive que tomar essa decisão de realmente dar um passo atrás na carreira, abandonar uma carreira que eu já estava muito bem estabelecido. Eu era especialista no que eu fazia dentro da metalurgia, ó, e voltei para ser um estagiário de algo totalmente novo que eu tenho que construir do zero a minha carreira. Mas valeu a pena, tá? Te digo que valeu muito a pena. Eu quando já passou por um caso aqui para mim, de uma pessoa que veio perguntar justamente isso, só que ainda era dentro da área de TI. E aí essa pessoa ela falou assim: "Poxa, eu já estou indo bem na área de redes e tudo mais, eu trocar de redes para segurança, eu vou ter esse decréscimo de salário e tal". Aí o que eu falei para ele assim: "Quanto que um analista, no auge da carreira de redes vai ganhar e quanto que um analista no auge da carreira de segurança vai ganhar?". E aí você vai achar se compensa ou não você dar esse passo atrás para depois continuar numa carreira que talvez tenha mais oportunidades. Você acha que eu falei certo? Você concorda? Porque você viveu essa experiência, tá? Eu não vivi essa experiência. Você acha que é certo a gente dizer isso? Que na área de segurança, a longo prazo, a pessoa pode ter um salário maior do que determinadas áreas onde ele está bem hoje? Eu digo que sim, viu, Fábio? Concordo contigo, tá? Existe alguns pormenores dentro também da área de redes, que é uma área muito boa também dentro da tecnologia, mas quem tem uma bagagem hoje muito forte de redes, que migra para a segurança da informação, ele vai se tornar um profissional extremamente completo dentro do que a gente chama ali da vertente de NetSec, né, da segurança de Uhum. redes. Então ele tem realmente a oportunidade de se estabelecer na carreira e em pouco tempo ali, eu diria que em torno de 2 a 3 anos, ele provavelmente vai estar ganhando até mais do que ele ganharia como redes, tá. Então eu acredito fortemente nisso sim. Foi o que eu imaginei, né, e foi por isso que eu dei essa recomendação para a pessoa, né. Mas é sempre bom a gente balizar justamente com quem passou por isso. Você Espero que ele comentou uma tenha outra seguido. seguiu, seguiu. Você comentou uma outra coisa também que, depois que você passou ali pelo cargo de estagiário, você foi conseguindo, saltar e ir avançando na sua carreira. Esse avanço, ele foi rápido, foi lento, foi mais rápido do que você esperava? Como que foi essa experiência de ir saltando de empregos, e aumentando aí, chegando até posições como pleno, alcançando, posições aí como o SOC, que você comentou e que foi aprendizado também? Eu digo que essa pergunta sua reflete muito de que a gente acaba vendo no dia a dia, principalmente dessa meninada mais nova que chega. Eles têm muita expectativa de crescer muito rápido. Pode Uhum, acontecer? Pode. Porém, a gente sabe que existe um tempo mínimo necessário para que você madure dentro de alguns skills, né, que precisa para a área. Então eu fiquei mais ou menos ali em torno de quase um ano como estagiário júnior e saí para uma posição ali de júnior para pleno já, né. Esse período foi necessário para que eu ganhasse mais habilidades, mais conhecimentos em algumas áreas, para realmente poder lidar com aqueles novos desafios que se apresentavam. Então eu entendo que hoje, a gente precisa de um tempo mínimo necessário para que você se adeque àquelas atividades que você precisa executar, ao que você vai ser requerido, aos níveis de desafios que se apresentam. Então assim, sair hoje de júnior direto para um sênior,
São casos raríssimos que eu vejo no mercado, tá bom? Pode acontecer? Pode. Algumas pessoas podem ser até diferenciadas dentro da área e tudo mais. Mas eu digo que se faz necessário sim esse tempo. É difícil você mensurar ali 1, 2, 3 anos entre uma etapa e outra, tá? Mas eu digo que em torno de 1 ano e meio a 2 ali entre júnior e pleno, pleno e sênior, se faz realmente necessário para que você se torne um profissional extremamente competente e qualificado naquilo que você se propõe a entregar para o mercado. Porque quando a gente lida com segurança da informação, realmente são desafios enormes que se apresentam à nossa frente e uma tratativa nossa errada ou não direcionada da forma correta pode gerar sérios impactos ali para aquela empresa que você trabalha. Então é muito importante o pessoal ter um pouquinho de paciência, começa ali como júnior, começa a entender o cenário que está apresentado a ele, quais os soft skills, os hard skills necessários para aquela faixa que ele está ali de júnior, né? É o nível de senioridade dele de júnior, vamos dizer assim, para que ele precise evoluir e se tornar um profissional cada vez mais completo em cada degrau desse que ele suba na carreira. É, é muito complexo você pegar, por exemplo, um júnior hoje, levar ele para participar de uma atividade ou mesmo de uma reunião que um sênior deve estar. Provavelmente ele vai se sentir não preparado e muitas vezes impactado até para poder desempenhar da forma que ele desempenharia normalmente. Então se faz necessário esse tempo sim, tá? Eu acredito nisso. Ah, e às vezes ele também não vai nem conseguir ajudar a empresa da maneira que ele poderia ajudar se ele tivesse um pouco mais Perfeito. de experiência, né. Correto, corretíssimo. Você comentou algo importante também, né, hoje eu não gosto de usar rótulos, assim, a nova geração, mas o pessoal que está entrando na carreira agora, muitas vezes eles, ficam um pouco frustrados, porque eles imaginam que essa área que você trabalha de pentest, né, eles imaginam umas coisas que, chega lá no dia a dia, não é verdade, né. Eu tive um relato uma vez de uma pessoa que falou assim: "Nossa, é muito chato, eu achava que era mais dinâmico, que era fazer pentest todo dia, tal". Do que você já tem de experiência com os teus colegas de trabalho, qual que foi a coisa que, assim, mais surpreendeu a eles, quando eles começaram a trabalhar nessa área? Ter que fazer relatório foi o que surpreendeu? O que que eles chegaram assim: "Ah, mas eu tenho que fazer isso?" Tem alguma história assim, no Tem pentest? sim. Eu digo que quando eu falo essa meninada mais nova que chega, né, eles acabam vindo com muita expectativa que vou ter ferramentas na minha mão, que eu vou invadir a NASA, o Pentágono e por aí vai, eu brinco com isso. E muitas vezes quando você se depara com a realidade, por exemplo, hoje eu trabalho numa instituição financeira, temos uma série de controles e regras que devem ser respeitadas, né? A gente está falando de uma grande instituição. Então, não dá para você sair a esmo fazendo qualquer tipo de teste, em qualquer horário. Você pode gerar sérios impactos, né, nos nossos clientes. Então, o pessoal começa a entender que não é somente executar o teste, entender ali o que está acontecendo e fazer a exploração daquele ambiente a ser testado. Eles começam também a entender que existe a necessidade de se cumprir certas regras, de ter que construir o relatório, isso é fato, e eu digo que muitas vezes uma das coisas que eu vejo que tem mais impacto para quem está começando, participar de reuniões. Muitas vezes eles não estão acostumados com isso, acaba tendo que entrar numa sala com 10, 15 pessoas numa reunião para fazer a apresentação desse relatório. É a mesma coisa que você faça um comparativo, né? Você montou uma empresa, eu vou vender o quê? Eu vou vender a melhor pizza do Brasil. Só que você não quer ter contato com o cliente? Não tem jeito. O cliente precisa ver quem é que está ali, né? Quem é que está entregando aquela melhor pizza do Brasil. Então eu faço Uhum. esse comparativo com eles. Falo, ó, quando vocês entregam um relatório de vocês, vocês precisam deixar claro, a um certo nível aqui do techniquez, vamos dizer assim, o que, que aconteceu. É claro que, pensando ali, você saindo do techniquez, indo para o lado mais ali de governança, do negócio em si, tem que ser adaptado o discurso, né? Eu aprendo isso no meu dia a dia. Então, assim, você vai se adaptando, não é porque hoje eu estou coordenador, porque eu já sei tudo. Não, a nossa evolução é dia a dia dentro da nossa área de profissionalismo aqui, que é segurança da informação. Você vai se deparando com situações que vão te fazer ter novos skills. Então eu vejo que um dos maiores ali que eu vejo de impacto nossa, eu vou ter que falar com as pessoas. Vai ter que falar com as pessoas.
Você não vai ficar no porão, jogar a pizza debaixo da porta, né? Você vai ter que se mostrar, vai ter que se fazer aparecer. Então, isso é um dos maiores desafios para quem está começando. Realmente se mostrar, participar das reuniões e começar realmente a desbravar esse mundo aqui da segurança. Especificamente para pentest, qual que é um bom, conhecimento ou skill que a pessoa precisa adquirir? Ou como que eu sei se eu tenho dom para isso? Porque, a gente brinca, né, e às vezes até parece pejorativo, mas, aprender ferramenta até o macaquinho aprende, né. Perfeito. Agora, como que eu vou saber se eu tenho capacidade para trabalhar com pentest? É algo que eu posso ir trabalhando já antes de começar? Específico para pentest, o que que eu preciso me preparar? Bom, Fábio, hoje eu digo que para quem está começando, é muito mais tranquilo saber se leva jeito ou não para essa área, do que quando eu comecei lá atrás, né. Não tínhamos tantas plataformas hoje que te permitem, testar se você tem habilidade ou não. Eu digo que uma das principais habilidades que você tem que ter para ser pentester, curiosidade. Eu sou curioso ao ponto de entender como aquilo funciona? Sim, opa, já é algo legal ali para você estar no teu radar que realmente você pode levar jeito aqui para essa área, específica da segurança da informação. Sou curioso ao ponto de entender como uma ferramenta se comporta durante um teste? Maravilha. Não vou confiar cegamente no que uma ferramenta me traz, né. Você pode rodar uma ferramenta, ela dizer que aquela plataforma, que aquela aplicação mobile, aquela API, tem uma vulnerabilidade crítica e na realidade aquilo é um falso positivo. E aí se você confia cegamente naquilo e não faz as validações necessárias, você vai entregar um relatório que não condiz com a realidade. Então eu acho que uma das grandes características de quem vem para a área do pentest é realmente curiosidade, saber como as coisas acontecem. E a gente vai entrar um pouquinho lá naquele tema do o que que é ser o termo hacker, né, que de forma muito pejorativa o Uhum. pessoal classifica como o bandido virtual, o criminoso e tudo mais. E nada, a gente sabe que na realidade é alguém que tem uma curiosidade ali, tem uma vontade de entender como as coisas funcionam. E geralmente acaba quebrando aqueles paradigmas que dizem que aquilo não é normal, que é assim, que é daquele jeito. Então ele consegue achar meios para que seja explorado e que se chegue ali ao desejado, né. Então hoje ser um hacker, né, um pentester, né, que a gente até brinca, que a gente chama quando a gente vai para as nossas reuniões aqui do banco aqui, para apresentar o nosso trabalho, você coordena quem? Eu coordeno o time de hacker. Vocês têm hackers aqui? Temos hackers, mas são hackers do lado do bem, do lado, legal da força, né, vamos dizer assim. E aí você pega o perfil de cada um, você percebe. Tem uns que têm mais curiosidade e mais ali aptidão com mobile, outros têm mais ali com plataformas web em geral, APIs, outros gostam muito de segurança física, por exemplo, e por aí vai, né. Então cada um tem um perfil ali um pouquinho mais diferenciado. Mas é uma das grandes características que eu considero realmente se você tem a curiosidade ao ponto de saber como as coisas funcionam, para você ali não é simplesmente porque aquilo é feito daquela forma que está ok, você tem uma grande característica ali realmente de talvez vir aqui para dentro da segurança da informação e ser um pentester, tá bom? É claro que existe outras aptidões e tudo mais, mas uma das coisas bem legais que eu vejo hoje devido a um monte de legislação que a gente não pode sair invadindo, testando qualquer aplicação aí na internet, tá. Então por Exato. isso que eu disse que lá atrás era mais complexo, porque você era muito curioso e você queria, porque queria testar. Muitas vezes você não se dava conta de que você estava cometendo ali talvez até um crime virtual, né. Hoje não, hoje você tem várias plataformas que permitem você se inscrever naquela plataforma, desempenhar ali e até conseguir um ranking, uma classificação boa dentro dela, testando lá o que ele se propõe ali para vocês como desafio. Então hoje a gente acaba olhando isso também para quando a gente faz ali um processo seletivo, e entende se aquele profissional ali que está se propondo a ser um pentester, se ele curte, se ele gosta dessas plataformas, como ele desempenha. Então tudo isso ajuda no contexto de você saber se você quer vir ou não. Você não vai se aventurar do nada e vai falar: "Não, isso aqui realmente não era para mim, é difícil, eu não consigo", e tudo mais. Você me fez lembrar de uma na época da minha graduação, a gente tinha uma uma apresentação de um seminário com apresentação de trabalhos de graduação, né.
E o meu trabalho naquela época já a gente estava começando a trabalhar com os ADSLs, né? E lá em Londrina, a empresa de telecom é a Sercontel, né? A empresa municipal. E como eles tinham ADSL, a gente tinha descoberto um jeito que o ADSL estava aberto, o Uhum. compartilhamento Windows, né? Das máquinas. Então, se você colocasse barra barra IP C dólar, tinha muito compartilhamento aberto em máquinas e tal. Então a gente fez um trabalho de graduação sobre isso, né? E a gente foi apresentar na feira. E eu me lembro que eu, obviamente, não tinha pedido autorização para fazer isso, né? Eu era usuário da DSL. E no dia da apresentação estava o diretor da Sercontel lá, porque ele ouviu falar que a gente ia mostrar uma falha de segurança da Sercontel e foi para a palestra para assistir. De repente eu falei para minha professora, eu falei, putz, o cara tá ali, né? E como é que eu vou falar aqui? Ela falou assim, ué, mas fala, se eles estão correndo risco, né? Eles têm que saber, né? Mas hoje a gente tem meios para falar isso, né? Para avisar Sim. isso antes, né? Bom, Dimas, você que está na área, eu sempre comento aqui com as pessoas que o mercado está bem aquecido, mas só eu falar isso, às vezes fica assim, o pregador, o profeta do apocalipse e tal. Então, a minha pergunta é para você. Você vê que a área tem bastante mercado ainda, para quem quer começar, é, vai ter emprego nos próximos meses? O mercado está aquecido mesmo? Como é que está? Tá sim, concordo contigo, tá extremamente aquecido, tá. Então hoje para você ter uma ideia, a gente tem contato com diversos colegas aí do mercado, que estão hoje, né, na área de coordenação ou mesmo gerência, que estão contratando e têm dificuldade para achar pessoas ali para preencher ali, seja sênior, seja especialista, seja pleno ou mesmo júnior, tá. Eh, Hoje a empresa que eu trabalho, né, que eu estou trabalhando atualmente, somente no time que eu estou à frente, a gente tem 4 oportunidades. Meus pares, cada um deles também mais 3 ou 4 oportunidades, ou seja, são muitas oportunidades em aberto em uma única empresa. A gente vê outras áreas da segurança da informação dentro do próprio banco aqui, também estão contratando, né. Aí você tem desde a área de engenharia, da área de arquitetura, de SI, cloud principalmente, contrata muito, tem muita vaga em aberto. Então o mercado está realmente muito aquecido. Então hoje eu tenho até uma certa preocupação de não ter turnover no time, porque é muito difícil contratar. Quando você às vezes acha um bom funcionário ali, com conhecimentos muito bons, o mercado também está de olho, você pode acontecer de perder ele, que muitas vezes a oportunidade chega e é uma oportunidade que fica muito complexo de você até cobrir aquela oportunidade, né, porque a empresa também está querendo levar do outro lado. Então é um baralho ali, é um jogo de baralho que realmente quem tiver as melhores cartas acaba ficando ali com o profissional. Mas eu digo que quem está vindo para a área não falta oportunidade. E nos próximos anos provavelmente vai ser a mesma coisa. A gente não tem aí a estimativa de que tenha um decréscimo de oportunidades dentro da área de segurança da informação, não. E eu enxergo até além. Eu vejo que com as novas tecnologias que a gente consegue trazer para dentro da segurança da informação, principalmente aqui e dados, né, com a era do dado, a parte de analytics, de inteligência artificial, de deep learning, falta mais profissionais ainda qualificados. Então você pega hoje esse profissional de segurança da informação, que já tem uma base muito grande, que começa a adentrar agora novos mundos aqui, novas carreiras dentro da segurança da informação, não fica desempregado não, viu, Fábio? Tem muita oportunidade. Olha, é muito bom, é excelente saber disso, né. E você vê, você comentou, o cara, às vezes, ele recebe propostas dos concorrentes, de outras empresas, né. Também a gente está com uma falta de mercado que um pouco que você se capacita, que você se destaca, você já vira uma referência, os caras começam a apostar, né, dar lance em cima de você, né, e vira praticamente um leilão, não é? Vira mesmo. O pessoal acaba batendo pesado, às vezes, na porta dos analistas. Não vou mentir que a gente também não vai bater na porta de outros analistas de outras empresas. Faz É a parte do vida. jogo, faz parte do mercado, né? Então, mas hoje realmente, pra você ter uma ideia, a gente fez agora recentemente, a gente convidou publicamente para um CTF aqui no banco. Uhum. Tivemos mais de 500 inscrições aqui para teste. Olha, Eh, excelente. bastante dos que se inscreveram realmente foram lá e fizeram o CTF. A gente conseguiu levantar ali eh, perfis muito bons, que Uhum. provavelmente vão acabar sendo contratados aqui no final, tá?
Olha, excelente porque oportunidade, realmente então. excelente Participar de um oportunidade de CTF ter. traz também oportunidades de emprego. Exato, temos vagas em aberto, hein, pessoal. Procura meu Ah, LinkedIn lá, excelente. depois o Fábio vai disponibilizar aqui. A gente publicou algumas vagas lá, ainda estamos com vaga em aberto e precisamos preenchê-las. Falta gente. E todo CTF é assim? Normalmente, leva a algum emprego, assim? Faz parte do CTF ou é o específico CTF que vocês fizeram aí, que estava procurando por profissionais? Eu digo que um pouco mais atrás, né, não antigamente, mas um pouco mais atrás, alguns meses aí, 6 meses a 1 ano, o CTF ele dava mais visibilidade perante o mercado de, assim mesmo, pessoal de pentest, de ofensiva, né. Mas hoje a gente percebeu que as empresas estão utilizando esse recurso, porque ele é muito valioso. Você I gera igual o desafios, você pessoal coloca desafios. igual o pessoal usa hackathon para chamar desenvolvedor. Perfeito, eu ia fazer justamente esse comparativo. A Uhum, gente tem vários dojos, hackathons aí que o pessoal traz os devs para resolver alguma questão ali, proposta, né, para ver como é que é o desenvolvimento de cada um, e o CTF justamente ele traz isso também. Você consegue enxergar ali durante um CTF, quando você pega mesmo durante quando você pega o relatório, como é o desempenho de cada um desses candidatos. uhum. Porque existe N maneiras de se resolver aquele CTF. Alguns resolvem de uma forma mais complexa, e alguns têm um insight, assim, que você fala: "Nossa, nem a gente que desenvolveu o CTF pensou nisso". É. Até só dar uma explicada para o pessoal o que que é o CTF, porque às vezes a audiência o pessoal Boa. não conhece. O CTF é basicamente ali um desafio onde você tem o capture the flag, né, ou seja, você tem que achar a bandeirinha ali do desafio proposto. Você tem uma aplicação que foi montada, ela é uma aplicação que tem uma vulnerabilidade específica, que você entendendo como aquilo funciona, conseguindo explorar ela, você vai receber ali o seu prêmio, né, que seria a flag, a bandeirinha. Então, o Uhum, desafio justamente ele se propõe a isso, dar ao candidato ali que está praticando o CTF, a possibilidade de entender o que foi proposto de desafio, ele vai entender como a aplicação funciona, entender a vulnerabilidade e muitas vezes conseguir quebrar a própria vulnerabilidade ou mesmo até uma lógica que foi colocada, uma lógica de negócio que foi uhum. colocada, né. Por exemplo, o candidato pegou uma aplicação lá que simula um sistema bancário. Ah, eh, ele me permite deixar, por exemplo, aqui o saldo negativo de uma conta? Eu consigo te Hum, deixar saldo negativo uma conta e mandar dinheiro para outra? Então tem todos esses tipos de desafios que são criados, né. Tanto a parte de infraestrutura, se ela é segura ou não, a parte da própria aplicação desenvolvida e mesmo a lógica de negócio associada ali naquele teste. Então isso dá para a gente ali como mensurar, né, as informações necessárias para mensurar qual o nível que aquele candidato ali já está dentro do mercado. E muitas vezes, por isso que eu comentei lá no começo, dá para vir como júnior? Dá. Porque muitas uhum. vezes você consegue pegar alguns candidatos que desempenham como júnior melhor até que muitos plenos e alguns sêniors. Isso é fato. Por quê? Porque foi a dedicação dele que levou ele àquele nível de conhecimento, aos estudos que ele fez e tudo mais. Entendi. Então é praticamente um jogo, né, um ambiente controlado, obviamente, né, é um Isso. servidor que você realmente pode atacar, né, sem nenhum Pode. Esse problema. aqui você pode atacar, não vai ter problema ali da polícia batendo na sua porta não, pode ficar tranquilo. Excelente. E isso é muito Diga. importante de falar, né, o pessoal tem que tomar É. muito cuidado com isso. Hoje a gente tem uma questão da responsabilidade como profissional de segurança da informação, de dizer quem não tem responsabilidade com um cliente, com uma empresa, vai atacar a qualquer hora do dia, vai fazer qualquer coisa. Se ele derrubar uma empresa lá do outro lado, é o cliente daquela empresa que foi afetado, não é ele. Então, assim, você como profissional que você queira vir para a área de segurança da informação, você tem que ter muito isso na tua cabeça, né? Os cuidados necessários da nossa atividade do dia a dia. Exatamente. Eu gosto de deixar esse recado bem claro para o pessoal lá, ó, até olhando para a câmera. Cara, não faz isso é crime federal, a Polícia Federal pode bater na sua porta. E uma vez que você está condenado, depois se você quiser trabalhar na área, os caras vão puxar sua ficha lá, ver que você passou por crime, alguma coisa, você não consegue trabalhar nas melhores empresas. Então para de fazer besteira, não é verdade? Perfeito, isso mesmo. É uma linha muito tênue, né? A gente sabe disso. Aham. E é estimulante, tá? Quando Ah, você está é. numa área de offensive, quando você começa a ver como funciona, principalmente que você começa a entender as lógicas e de como funcionam as aplicações, isso é chamariz. Mas Sim.
como o Fábio comentou aqui, vem pro lado bom da coisa, vem pro lado bom Exato. da força. Dimas, a gente tem que encerrar aqui, porque o nosso tempo já estourou. Eu agradeço muito a sua presença. E uma última pergunta aqui para a gente fechar, né? Fora Pentest, né? Para a pessoa que quer entrar na área de segurança, seja ela em qual área, né? Qual é a dica que você dá? Ou você vê alguma coisa hoje que vai ser tendência no futuro, que dá para o cara já começar a estudar e daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, quando ele entrar no mercado, ele já está acelerado? Você que já está na área, que dica que você dá para quem está começando? Bom, eu gosto de dizer que tacar pedra nas vidraças é muito fácil, né? Então fazer pentest é muito mais tranquilo do que você defender. Então, assim, eu vejo que hoje, para quem quer vir para a área da segurança da informação, entender como é a defesa, tá? A parte aqui de resposta de segurança cibernética é importantíssimo. Você vai se tornar um profissional muito mais qualificado quando você pensar, talvez, em migrar para uma área de pentest, se você acha que nesse primeiro momento você não tem aptidão. Tá? Mas eu digo assim, é, desenvolvimento, né, do profissional em si. Ele precisa ter uma bagagem grande ali hoje, não somente de segurança da informação, do que diz ali os pilares da segurança da informação. Se você pensa em ser defesa ou pensa em ser SOC ou mesmo pentester, começa a dar uma olhada com mais carinho na questão do desenvolvimento de aplicações e tudo mais. Porque você vai trabalhar com isso. Se você não entender como um mobile lá, um software do mobile funciona, de uma API, ou mesmo uma aplicação web funciona, fica muito mais difícil você defender e muito mais complexo de atacar, porque não é só rodar ferramentas. Então, assim, estudem, entendam. É fato que a maioria não gosta de você ali ter uma aptidão para desenvolvimento, né, ser um desenvolvedor, mas eu digo que hoje uma das curvas de aprendizado que eu tive que correr atrás para que me ajudasse muito na carreira foi o lado do desenvolvimento, porque na época que eu fiz faculdade eu não gostava, isso é fato, eu não queria saber de desenvolvimento, e hoje não, hoje ajuda muito na nossa carreira ter esse viés do desenvolvedor também, entender como as aplicações funcionam. E eu digo que uma tendência hoje, como comentei, é a parte de analytics, né, a parte de dados. Então, assim, cada vez mais segurança da informação, seja para nós que estamos atacando da parte do offensive, ou para quem é do blue lá para fazer a parte defensiva, ter ideia de soluções ali, de conhecimento de dados, que ajudem ou você atacar, para montar uma estratégia de ataque ou de defesa, é importantíssimo. Então, uma das grandes vertentes que eu vejo hoje dentro da SI é realmente a parte do uso do analytics, do dado em si, machine learning e por aí vai. Então, são áreas muito novas que estão chegando para aqui para a segurança da informação, que trazem um valor agregado muito grande. E principalmente se você quer ir para essa data, para essa área, aí sim, ser desenvolvedor faz total sentido. Você vai ter que saber, você vai ter que conhecer as ferramentas e tudo mais, tá bom? Excelente, excelente. Dimas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite, de compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Espero que essa conversa inspire mais e mais pessoas a migrarem para a área de segurança da informação e que um dia essas pessoas possam te encontrar aí nos eventos de segurança e tudo mais e possam dizer para você assim: pô, Dimas, eu ouvi sua história, me motivei e hoje eu estou aqui na área de pentest ou na área de segurança, Blue Team ou o que seja, né? Mas que você está na área de segurança da informação. Então, Dimas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar a sua história com a gente. Fábio, eu que te agradeço e será assim, uma satisfação pessoal o dia que eu estiver no evento encontrar alguém e saber que eu pude colaborar para que ele viesse realmente para a nossa área. Só tenho a agradecer a oportunidade, tá? Tanto a ti quanto a Gislaine que me apresentou você aí. Eu Fez a já indicação, a conhecia de ponte aí. LinkedIn, mas um Aham. excelente profissional de mercado aí, referência para mim também. Tá ok, obrigado. Eu que Até mais. agradeço. Ok, vocês viram aí a história do Dimas, um cara que começou fora da área de tecnologia da informação, ele era metalúrgico e fez um grande passo na vida, né? Assumiu de migrar dessa área para a área de tecnologia e depois na área de segurança e compartilhou aqui um pouco com a gente dos desafios até hoje chegar numa das carreiras que mais vocês almejam, né? Que mais vocês desejam, que é na área de pentest.
Então, se inspirem na história do Dimas e vem também para a área de segurança. Muito obrigado pela sua audiência e, como eu sempre digo, fiquem seguros.